Olá, meus alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Tudo bem? Que bom. Bom, hoje na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre a vida na Terra depende do efeito estufa. Nós vamos entender o que é o efeito estufa, vamos falar um pouquinho dessa temática. Eu sou o professor William e vamos dar início então à nossa aula de ciências. A habilidade da nossa aula é identificar e descrever o mecanismo natural do efeito estufa e seu papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra. Os objetivos da nossa aula são identificar e descrever o mecanismo do efeito estufa natural e compreender o papel do efeito estufa para o desenvolvimento da vida na Terra. Bom, então como nós já vimos nas aulas passadas, existem condições para a vida na Terra, que são essenciais para a manutenção dela, Então nós temos, por exemplo, a luz solar, ela é essencial para que as plantas façam fotossíntese e no processo de fotossíntese liberem o gás oxigênio. Nós temos a água, que é fundamental também para a vida na Terra, porque todos os organismos dependem da água, para sua hidratação, para sua sobrevivência, E hoje nós vamos falar especificamente sobre a temperatura, Falando um pouquinho sobre temperatura, então. Bom, vamos pensar um pouquinho. Observando essa imagem aqui, que é uma estufa de plantas, será que ela conserva mais ou menos calor em relação ao ambiente? O que vocês acham? Será que essa estufa aqui ela conserva mais calor do que o ambiente externo ou menos calor? Tá o solzinho batendo aqui, o que vocês acham? Então vamos fazer o que a gente sempre faz nas aulas, que é o virem e conversem. Bom, o que a gente pode entender dessa imagem aqui? Que a estrutura da estufa ela é feita de vidro, e assim, o que acontece? Ela acaba impedindo que o calor que é incidido sobre ela se dissipe rapidamente, porque é feito de vidro, Ela é feita de vidro. E isso permite a entrada da luz solar e uma lenta dissipação da energia, ou seja, o interior ele se torna mais quente do que o exterior, por conta que eu tenho essa estufa aqui em volta. E isso favorece um bom desenvolvimento e crescimento aí dos vegetais que estão lá dentro, E isso nós podemos aplicar também, pessoal, a um fenômeno natural que acontece no nosso planeta, que é o efeito estufa. Então a gente pode comparar como se fosse uma estufa de plantas, Quem que é a nossa estufa que comparando que estaria no lugar do vidro, A nossa atmosfera terrestre. Então, conforme os raios solares eles chegam aqui, uma parte deles fica retido, e outra parte é refletida de volta para o espaço. Mas uma parte dos raios solares ela fica retida aqui no nosso planeta, justamente causando o que nós chamamos de efeito estufa, Justamente adequando a temperatura da vida aqui para a manutenção da vida aqui no nosso planeta. Então, por isso que nós podemos fazer uma analogia, uma comparação entre a estufa de plantas e a atmosfera, que segura esse calor, que prende esse calor, não faz com que ele se dissipe de uma maneira rápida, favorecendo aí a ocorrência do efeito estufa. Por que o efeito estufa, então, ele é tão importante para a vida na Terra, Então, nós sabemos que a atmosfera ela é formada de vários gases, E esses gases, eles acabam retendo parte do calor, Então, nós temos lá hidrogênio, nós temos nitrogênio, temos gás carbônico, vapor de água, Temos até gases poluentes que acabam, pessoal, retendo esse calor e parte acaba se dissipando. E por que ele é importante? Porque se ele não acontecesse, a Terra seria um local frio e inóspito, porque as temperaturas elas seriam cerca de mais ou menos menos 17, menos 18 graus, Caso esse efeito estufa não acontecesse. Mas como ele ocorre, a Terra ela tem uma temperatura média, portanto, de aproximadamente 12 graus.
Ah, mas por que então varia, né, de país para país, de região para região? Por conta da latitude do planeta. Mas o efeito estufa ele é muito importante, porque do contrário a Terra seria fria, inóspita, desértica. Então ele é muito importante para a manutenção da vida, para a manutenção da biodiversidade e para a biosfera no geral, né? Bom, agora temos características importantes do efeito estufa que eu quero que vocês anotem aí. Ele é importante para a regulação térmica, ele regula a temperatura no nosso planeta, né? Para a sobrevivência de muitas espécies. Equilíbrio atmosférico, né? O equilíbrio aí em relação ao calor ao redor do planeta, né? As correntes oceânicas também, ele é muito importante para isso, e que ocorre em diferentes regiões do planeta. E sustentação da vida, a questão da existência, por exemplo, de água líquida no nosso planeta, que é muito importante para o desenvolvimento da vida num todo para a biosfera, certo? Então, na aula de hoje nós vimos sobre o efeito estufa natural, né? Vimos um pouquinho a respeito de uma comparação entre uma estufa de plantas e o efeito estufa, né? A relação da atmosfera com o planeta e com esse processo, né? E por fim, nós vimos o papel do efeito estufa na manutenção da vida. Eu quero deixar aqui para vocês uma atividade para a próxima aula, né, onde vocês vão produzir para mim um mapa mental numa folha de sulfite, conectando os principais conceitos que nós vimos nessa aula, né, sobre o efeito estufa, sobre a manutenção da vida, podem falar sobre a estufa de plantas, tá bom? A forma como vocês acharem que vocês devem conectar e sistematizar os conceitos que vocês entenderam na aula de hoje, tá bom? Então eu fico por aqui. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Espero que tenham aprendido bastante, certo? E até a próxima aula, se Deus quiser.